Olá pessoal, todo mundo animadíssimo para mais um podcast do nosso Momento Enem. Eu sou a professora Flávia Rita e hoje nós vamos tratar de um tema que é a atualização das leis penais brasileiras. Você já pensou nisso? Como andam as leis penais brasileiras? Será que elas dão conta de tanta violência de fato? Vamos contar com a nossa jornalista Lívia Campolina. E aí, Flávia, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso jurista também, Mauro Zuin, macho palestrinha, on the house. E aí, Lívia, e aí, Flávia, tudo bem? Então, vamos lá, vamos pegar esse tema um pouquinho espiúdo aí hoje, vamos ver como é que a gente vai fazer com ele. Com certeza é um tema bem árido, mas é relevante para o contexto do Enem, porque a gente sabe que os gráficos de violência andam desiguais Brasil afora. Enquanto a gente tem um crescimento da violência, e em especial do número de homicídios em estados do norte e do nordeste do país, a gente vê um decréscimo das mortes por arma de fogo no sudeste. Bom, esse reflexo conjunto não ameniza os problemas de violência que a gente tem no Brasil afora e a gente precisa de leis mais específicas ou não precisamos de lei mais específica e precisamos de educação, por exemplo? É sobre isso que nós vamos falar no nosso podcast Momento Enem hoje. O que falta para diminuir a violência? E essa é a possível solução que você deveria dar, tá? Atualização das leis penais com foco em como diminuir a violência no Brasil. Então, grava essa perguntinha. O que falta para diminuir a violência? Que é ela que deve ser respondida na sua possível solução para o Enem. E é uma pergunta que tem sido discutida, né, Flávia? É uma pergunta que foi central nas últimas eleições, é uma preocupação que divide muitas opiniões. E por onde a gente vai, né? São muitas perguntas que a gente pode fazer aí. Considerando o tráfico de drogas, considerando endurecimento na legislação, mudança na política de encarceramento, uma maior atuação da polícia. Como ficam as controvérsias em relação a isso, Mauro? Então, isso até é um ponto muito interessante, Lívia, porque a gente vai ter, principalmente nesses períodos mais eleitorais, assim, a gente sempre tem mais ou menos duas linhas, né? Você tem uma linha que a gente pode chamar de linha dura, que é aquele pessoal que defende mais políticas repressivas, defende mais encarceramento e defende talvez uma intolerância maior com o crime, né? Considerando o crime até mesmo aqueles crimes de menor potencial ofensivo, infrações, pouca lesão social. E você tem o pessoal que acaba vendo que políticas de prevenção acabam sendo mais efetivas, né? Quando você faz um investimento adequado na área de educação, saúde, assistência, inclusão, estrutura. Isso aí acaba tendo também um efeito sobre as taxas de crime ao longo do tempo. Isso entra dentro daquela teoria do Broken Windows? Você pode explicar um pouquinho pra gente? A teoria do Broken Windows é até muito interessante, porque a gente vê as pessoas aqui no Brasil fazendo referência a ela. É uma parte que no direito penal as pessoas acabam estudando. E ele vai falar basicamente o seguinte: é baseado no estudo que eles fizeram, onde eles deixaram, por exemplo, um carro parado num bairro nobre, e o carro não tinha nenhum problema assim, aparente, né? E o carro se manteve preservado durante muito tempo. Depois eles trocaram os elementos do estudo, colocaram o carro com uma pequena janela quebrada e ao longo do tempo o carro foi se deteriorando. Isso aí mostrou um certo comportamento social de que, vamos dizer assim, pequenas infrações estimulam ao longo do tempo grandes infrações. Então, a ideia, na verdade, do Broken Windows é evitar que essas pequenas infrações se desenvolvam e criem um ambiente assim, um pouco mais inseguro para toda a população. Ela foi implementada em Nova York, se eu não me engano, na época do prefeito Rudolph Giuliani, e Nova York conseguiu ter um resultado muito positivo na política de segurança, né? Baixou muito as taxas de criminalidade. Então tem muita gente que usa esse período assim para poder justificar que repressões mais duras, políticas mais, penas mais severas teriam um efeito sobre a taxa de criminalidade. O problema do Broken Windows é o que alguns criminologistas vão apontar, é porque essa política de encarceramento ela não reduz o crime no longo prazo, né? Ela tem esse ligeiro problema de você colocar, vamos dizer assim, infratores com menor potencial ofensivo, que praticam infrações assim sem grande valor social, uma pichação, quebrar uma janela, alguma coisa assim, deixam eles encarcerados ou colocam no primeiro contato assim com criminosos já um pouco mais perigosos. E isso acaba gerando um aumento da taxa de criminalidade ao longo do tempo, principalmente, eu acho que no cenário brasileiro, que a gente tem essa questão das facções criminosas nos presídios. Então, isso aí seria também um problema, pelo menos no nosso contexto social.
Então você tem essas duas abordagens do Broken Windows, né? As pessoas que defendem e as pessoas que são um pouco mais céticas, assim. Eu acho que se você for procurar, pelo menos na parte do direito penal, as pessoas não vão gostar muito do Broken Windows. Se você for procurar, talvez, na parte de urbanismo, político urbano, o que tem que ser feito, as pessoas ainda vão ver com bons olhos, assim, em termos de impactos sociais. E a gente tem que ter muita atenção para o fato que a gente está falando de Brasil, né? E a gente tem uma situação carcerária complicada, especialmente considerando a estrutura dessas prisões, como que elas têm sido administradas durante esse tempo. Exatamente, o nosso contexto carcerário é completamente diferente do contexto carcerário norte-americano, né? As nossas prisões, elas são precárias, a gente tem um problema assim, que é até muito interessante também do ponto de vista jurídico, que o próprio STF julgou o sistema carcerário como uma situação de inconstitucionalidade e que o Estado deveria adotar medidas para garantir ao menos os direitos fundamentais mais básicos à população carcerária. Isso daí gera um grande problema, né? Porque você gera assim, transtornos comportamentais ou psicológicos mesmo aos encarcerados, você aumenta a vulnerabilidade deles, isso tudo diminui as taxas de reinserção social, você tem o problema do narcotráfico e das organizações criminosas que estão presentes nos presídios e que por isso também acabam aliciando todos os outros infratores que acabam entrando dentro do sistema e tem que fazer aquele jogo de sobrevivência dentro dos presídios. Então é uma realidade muito distinta dos Estados Unidos, né? Onde você tem um sistema carcerário grande, porém que consegue, pelo menos em tese, cumprir alguns dos direitos mais fundamentais do preso e tem uma taxa de reinserção social um pouco melhor que a nossa. Bom, o que a gente tem que avaliar, na verdade, é se as atualizações penais trarão ou não benefícios e qual que é a perspectiva dessas atualizações dentro do texto. Então, vamos imaginar já uma redação, que eu sempre falo, vamos tentar ajudar o menino a escrever, né? O que eu acho que seria interessante é que no primeiro parágrafo ele expusesse um pouco como está a violência no Brasil. E ele poderia usar como argumento de autoridade, e a gente vai deixar esses dados, esses materiais para vocês baixarem, o mapa da violência no Brasil. Então, basicamente, ele poderia colocar assim, ó, o que aconteceu nos últimos 10 anos em termos de violência. Então, fazer esse diagnóstico, vamos dizer, da violência no Brasil para, então, inserir a necessidade de novas práticas penais. Bom, há de se falar que o nosso Código Penal também é bastante o quê? Desatualizado, né? E que a gente nota que a falta de celeridade do Estado para colocar leis em pauta que atendam às demandas da sociedade também colocam esses crimes, socialmente falando, numa condição de pouca punibilidade, né? Então, a gente hoje tem, por exemplo, assim, crimes graves que, por não estarem previstos dentro do nosso ordenamento jurídico, acabam recebendo penas muito superficiais, né? E, por outro lado, crimes que deixaram de ser vistos como crimes e que ainda estão lá dentro do Código Penal brasileiro. Então, a atualização das leis penais, elas têm muito a ver com isso. A gente olhar para a sociedade atual e falar assim, olha, o que é crime e o que não é. O adultério feminino já foi considerado crime. Então, se a gente observa isso, a gente percebe o quanto é precária a nossa legislação frente a outras, embora ela seja uma legislação extremamente ampla. Então, colocar isso. O que é a violência? Quais os impactos que ela traz para a sociedade? No primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu exporia sobre essa defasagem de certas legislações penais brasileiras. Então, por exemplo, assim, criminalização da homofobia. Só agora é que a gente tem uma resposta não em lei, a gente tem uma resposta por decisão judicial, então ainda não é uma resposta adequada à sociedade, né? Então, quando a gente pensa nisso, a criminalização da homofobia não está prevista na nossa lei, ela está por uma decisão judicial equiparada a outros tipos de racismo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê o tanto que falta de resposta social dentro do nosso ordenamento mesmo para a evolução de crimes. Se a gente pensar que a lei do feminicídio é uma lei muito recente, também a gente consegue entender isso, é uma lei, eu acho, salvo engano, de 2016. Então, a gente consegue perceber que as nossas respostas sociais estão vindo a passos muito lentos. Essa tentativa do Estado em receber verbas, né, dos infratores ou dos criminosos
em função dos crimes cometidos na Lei Maria da Penha, agora esse ressarcimento também é uma coisa muito recente, eu percebo que existe uma tentativa de evolução desse código e a morosidade também está ali esbarrando nessas tentativas de evolução. Ela deveria ser muito mais célere. E sem entrar necessariamente no mérito do endurecimento penal, eu estou mais preocupada com aquilo que não existia uma previsão penal. Então, muitos crimes hoje não tinham previsões penais, embora estivessem estampados na nossa sociedade, trazendo prejuízos atrozes a todos. Então, eu acho que o aluno poderia começar falando sobre isso, o que não tinha previsão, né? E eu acho isso muito interessante, Flávio, porque a sociedade já também, o nosso Código Penal, se eu não me engano, ele é da década de 40, ele sofreu uma reforma muito grande na década de 70 e desde então ele tem recebido seus remendos, né? Só que a sociedade brasileira, desde os anos 2000 até 2019, ela mudou assim, drasticamente a questão da exposição do cidadão, né, à violência urbana, à própria criminalidade. Por exemplo, a gente tem a questão dos crimes digitais ou do cybercrime. Isso aí são questões muito mal reguladas ainda hoje em dia e que geram problemas muito graves para o cidadão, né? Você pode ter, por exemplo, o que antes o cidadão ele sofria um roubo na rua, uma subtração do seu patrimônio mediante violência ou grave ameaça, né, para utilizar a descrição da lei. Hoje em dia, ainda que ele seja sujeito a essa prática de violência, ele ainda é sujeito ao roubo do patrimônio por meio de tráfico de informação na internet, né? São coisas linchamento digital é um crime que está super em evidência e que é de difícil punibilidade e a gente não encontra... até mesmo a questão das injúrias em ambiente digital, como que se trata isso, né? E aí a gente vai entrar também numa outra questão muito boa, que a gente pode pensar também, e é interessante o menino discutir, até que ponto a atualização ou alteração da legislação para penas mais graves ou para penas mais duras, ela é realmente efetiva do ponto de vista de combate à criminalidade. Por exemplo, você citou aí a questão de que poucas medidas são feitas algumas vezes, só que isso aí reflete também um problema institucional ou estrutural que a gente tem no nosso serviço de segurança, né? Por exemplo, nós temos poucos servidores que poderiam fazer toda a pesquisa, que poderiam fazer a investigação e que poderiam municiar depois o serviço de repressão. E a morosidade para a integração das polícias, por exemplo. Exatamente. A proposta do SUSP em 2018, que até hoje, no fundo, não sai do papel, e eu acho que era super legal o menino colocar um SUSP na prova, deveria colocar, eu acho que ao falar do SUSP, principalmente falar do serviço de inteligência, que o SUSP ele vem exatamente coordenar essas informações para poder municiar tanto a polícia judiciária quanto a polícia militar e todos os outros órgãos que atuam na segurança pública fazer um trabalho mais efetivo, né? E aí a gente vê vários temas que são históricos, né, que vocês levantaram em relação à violência, em relação à nossa legislação, e ainda questões de atualidades, né, que o aluno tem que ficar extremamente ligado. Seria importante também nesse momento que ele está introduzindo e começando a argumentação, ele mencionar alguma coisa sobre o pacote anticrime, que saiu aí essa proposta com o juiz Sérgio Moro. O que vocês acham? Acho que seria interessante, sim. Mostra que ele está atualizado, né? E mostra que ele entende, por exemplo, qual é a visão governamental vigente para o problema da violência. Porque o pacote anticrimes do Sérgio Moro pode não ser perfeito, obviamente. Existem controvérsias no pacote, como tudo na vida, né? Mas é a visão hoje institucional, governamental, de como combater a violência. O pacote pende para o endurecimento das punições, obviamente, que já era o que se preconizava na campanha do Bolsonaro para se eleger. Então, a gente entende que parte considerável da sociedade apoia essa postura. O que eu diria para o aluno é que é ideal ele contrabalancear, né? Dizer que o pacote por si só ele não vai resolver o problema da violência se as causas estruturantes da violência também não forem tratadas. Então, a atualização do Código Penal ela é necessária. Isso aí já é uma coisa que o aluno tem que defender. Mas para resolver o problema da violência, só isso não basta. Ou seja, apenas atualizar o Código Penal brasileiro não vai trazer os resultados que a gente gostaria enquanto sociedade. Aí a gente também precisa fazer outros investimentos dentro da sociedade. Combater o preconceito, principalmente racial, dentro da nossa estrutura. Ah, mas por que o preconceito racial? Porque existem dados do mapa da violência
que os jovens entre 19 e 24 anos negros são as vítimas em potencial dentro do Brasil. Então, se a gente para pensar nisso, a gente vê uma discrepância, né, do número de negros mortos e do número de brancos. Então, a gente percebe que a discriminação ela é uma constante. Ó. É 3 vezes maior o número de negros mortos no Brasil do que o número de brancos. Então, isso aí é preocupante, né? Nessa faixa etária, principalmente. Ainda, quando você olha para a população carcerária brasileira e vê que grande parte da população carcerária brasileira é negra, isso também já mostra um outro indício de que tratar essa desigualdade racial no país, sendo que o Brasil tem 51% da população negra, segundo o IBGE, é uma realidade a ser considerada, né? Como vai se tratar isso? Aumentando a oportunidade de negros, obviamente, para que eles tenham, dentro de um escopo de atuação, condições mais igualitárias em relação aos brancos, né? Aos seus pares sociais brancos. Então, a gente tem hoje isso no mapa da violência. Não é um dado tirado da minha orelha, né? Eu falo que sempre a gente aqui está trazendo um podcast com muito carinho para vocês, pensando naquilo que poderia melhorar a sua redação. Então, hoje, por exemplo, assim, se a gente também falar dos grupos LGBTQI+, né, que é tanta sigla que eu vou até o LGBT, o resto eu já não lembro mais, mas enfim. Se a gente falar desse grupo em especial também, o Brasil está no topo dos países que mais matam populações LGBTs. Então, se a gente olha para isso, a gente percebe que a nossa violência ela tem muito a ver com os nossos problemas sociais, com os nossos problemas de preconceito, com os nossos problemas de aceitação. Então, a violência aqui está ligada a 4 fatores principais. Crime organizado, tráfico de drogas, preconceito de grupos de risco e mulher. Olha como que a gente trata um problema desse, né? Então, se a gente olha assim, as nossas 4 causas elementares de violência se estruturam em crime organizado, tráfico de drogas. Passou isso, aí nós temos populações vulneráveis, negros, LGBTQI+, WFG, né? LGBT e aí o resto, porque eu nunca vou lembrar a sigla toda, mas aí vocês estão entendendo. E a população negra. Então, quando a gente olha esse grupo de fragilidade, a gente fala assim, gente, como que a gente pode resolver o problema da violência sem uma lei mais agressiva, por exemplo, para punir a homofobia? Né? Vai ser complicado. Há exemplo do que aconteceu com o feminicídio, e é um movimento que vem sendo pensado para Maria da Penha, eu acho que é muito por aí também, para criminalizar. E no caso do tráfico de drogas e do crime organizado, as soluções perpassam pela integração das polícias, não tem jeito, né? E investimentos mais consubstanciosos nesse segmento. Eu acho que a questão das drogas também, se a gente for discutir na parte de direito penal, a gente tem que pensar também o tipo de política que está sendo implementada, né? Se há necessidade, primeiro, a gente fazer uma diferenciação muito clara entre o traficante e o usuário, porque a gente tem um problema grave no sistema carcerário, que ele é superlotado exatamente porque você tem, primeiro, presos temporários que foram encarcerados em situação de flagrante porque o policial não conseguiu, ou por má fé, ou então porque ele não conseguiu distinguir muito bem a situação de uso ou de tráfico. E principalmente pensando nisso, esse sistema ele é interessante para a manutenção da segurança pública, né? A gente já tem alguns órgãos que pesquisam a questão das drogas de uma maneira muito técnica e o entendimento é de que essa repressão do uso não é muito interessante, porque a gente tem diversos problemas, como superencarceramento, a gente tem a questão do agravamento, porque, como eu falei mais cedo, esses usuários que acabam indo para o sistema carcerário podem acabar sendo aliciados pelas facções criminosas, você diminui a taxa de reinserção social, porque a gente vai entrar naquela teoria de etiquetamento social, onde você tem a pessoa que sai do meio social, estou falando muito social, né, repetindo aí, você sai daquele meio, você tem sua vida normal, vai para o cárcere e na hora que você volta, por mais que seu crime tenha sido assim, o mais simples possível, você fica meio marcado para o resto da vida. A possibilidade de você achar emprego torna-se mais difícil, a sua reinserção no seu meio social mesmo, família, amigos, escola, torna-se mais complicada. Isso tudo acaba gerando uma marginalização que também facilita as garras do crime, né, da pessoa. E são temas que acabam se sobrepondo, né? A gente estava falando agora do genocídio da população negra, né? O jovem negro como um grupo de... mais vulnerável, e a gente tem
esse cenário da guerra às drogas que está em comunidades muito específicas no Brasil também. Então, a gente tem uma violência policial, a gente tem uma violência do Estado contra essas populações. Eu, enquanto vestibulanda, eu acho que eu teria uma dificuldade até mesmo assim de concatenar todas essas estruturas, todas essas camadas que a gente tem do problema, né? Acho que enquanto uma redação inteligente, eu acho que o aluno ele teria que mostrar que ele entende que o problema ele é cultural, ele é estrutural, ele passa por diversas dimensões. Como vocês fariam isso dentro da redação? Ou então, como a gente estava lá mais ou menos organizando, eu começaria falando do mapa da violência e já usaria como argumento de autoridade na introdução o mapa da violência mesmo, tá? No segundo parágrafo, eu falaria das causas dessa violência para ensejar a mudança da atualização penal. Então, eu citaria o tráfico de drogas, o crime organizado, a perseguição a grupos mais vulneráveis, mulheres, negros e população LGBT. Se quiser aprofundar um pouco, pode falar da própria questão urbana, que às vezes você tem um planejamento urbano que não está sendo muito bem feito, né? Baixa iluminação, áreas marginalizadas assim, sem serviços públicos de qualidade sendo prestados de forma efetiva, ou, por exemplo, próprio patrulhamento em áreas de periferia. Citar todas essas causas no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? E falar assim, ó, a resposta... Aí eu ia terminar esse parágrafo falando que a resposta social necessária a isso é trazer alguma coisa que reduza a criminalidade. E aí fica esse questionamento que se o que reduz é mesmo o endurecimento das leis penais ou não. Mas eu já continuaria no próximo parágrafo, que também seria de desenvolvimento, falando das possíveis soluções, mas mais superficial, né? Deixaria a solução específica para o último parágrafo. Falaria sobre as propostas já implementadas, porque aí você não está dando o que deve ser feito, você está falando o que já foi feito. Aí eu citaria, por exemplo, a proposição da unificação das polícias, o SUSP, falaria do pacote anticrimes do Sérgio Moro, trabalharia o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, que eu acho que é interessante. Poderíamos trabalhar também o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, porque aí o aluno teria argumentos de autoridade para poder, de certa maneira, elencar coisas que já vêm sendo propostas, né? E será que isso vai resolver o problema? Aí, na hora da gente arquitetar as possíveis soluções, que é o que falta para diminuir a violência, a gente colocaria lá no último parágrafo uma possível solução que perpassaria não apenas por endurecimento de leis penais. Nós iríamos dizer que o que está sendo proposto no pacote anticrimes é insuficiente. Não é que é ruim, só é insuficiente para o que a gente precisa, né? E aí a gente trabalharia essas possíveis soluções, que é sobre o que nós vamos falar agora. Mas antes, eu acho que era legal, dentro da unificação das polícias, você aprofundar um pouco nisso, falar assim, a ideia é que exista um banco de dados, que a inteligência das polícias seja fortalecida a partir dessa unificação, porque hoje, às vezes, a pessoa comete um crime lá em Fortaleza, no Ceará, e aí ela vem aqui para Minas e ela não está no banco da Polícia Civil de Minas. E automaticamente, esse tipo de falha num sistema acaba prejudicando vamos dizer assim, a culpabilidade daquele indivíduo criminoso, né? A gente acaba não conseguindo fazer com que ele, de fato, seja, como é que eu posso dizer assim, seja punido pelo crime que cometeu. E aí a gente vê que o Brasil é um país de extensa dimensão territorial, isso também facilita o trânsito dos criminosos, né? E também isso aí favorece, também facilita a questão do tráfico internacional de armas, que fortalece o narcotráfico, o tráfico internacional de drogas. Até tráfico de pessoas, né? O Brasil também está entre um dos países que mais apresenta problemas de tráfico de pessoas, crianças e mulheres. Olha como a gente ainda tem problemas graves a serem trabalhados, né? E em questão de estudo, vale dar uma olhada muito atenta ao mapa da violência no Brasil e entender quais são mesmo esses crimes que estão pesando, né, para a nossa população. Onde que está doendo mais, vamos colocar assim. Em que estados também. Em que estados. Que a gente vê que a violência é bem desigual de estado para estado. Porque a gente está falando de uma gama grande de crimes. A gente chegou até a falar dos
crimes cibernéticos, né? Mas aí colocando isso dentro de uma redação, a gente tem que pesar também o que aparece mais. E sabe né? uma coisa que eu sempre falo com o menino do Enem? Não ficar no achismo, né? Porque o menino vê a mídia toda em cima do Rio de Janeiro, vai lá colocar que o Rio de Janeiro é o estado mais violento do Brasil. Filho, seu dado está errado, está equivocado. As capitais mais violentas do Brasil não se encontram no Sudeste brasileiro e o Rio não está entre as mais violentas. Então, o aluno, às vezes, ele pega uma informação midiática e toma aquela informação midiática de maneira equivocada, porque a mídia também nunca foi lá falar assim, o Rio de Janeiro é o estado mais violento, não. O problema é que a mídia explora muito o Rio de Janeiro, em função de, às vezes, a Rede Globo estar ali instalado, e aí o aluno se apropria daquela informação como se ela fosse de fato verdadeira, e não o é. E isso traz prejuízo à nota, porque quem está corrigindo recebeu uma baliza lá, com tudo muito detalhado acerca dos estados mais violentos ou menos violentos. E no mapa da violência vai ver isso. E como a gente falou, né? Falar a nível de Brasil, primeiro que o país é gigante e segundo que a gente realmente, assim, às vezes a gente pode viver dentro de uma bolha, tanto midiática quanto ali de social, né? E a gente não procura esses dados mais abrangentes que vão mostrar realmente ali qual que é essa realidade. Porque a realidade dos estados brasileiros é muito diferente entre si. Não, com toda certeza. E isso que a Flávia e a Lívia falaram é algo que tem que ser muito pontuado para todo mundo que vai fazer essa redação, porque a questão do achismo é algo que deprecia a nota com certeza. Para a pessoa virar e falar, porque Paraíba é o estado mais violento. Tá, de onde veio essa informação? Essa informação ela tem que ter uma fonte na hora que você está escrevendo Mas sua redação. violento em relação ao quê? Exatamente. Também, que tipo de crime? Exatamente. Então, na hora que você colocar alguma informação, lembrar que primeiro, você tem que ter uma abordagem mais objetiva, ela tem que ser pautada em dados estatísticos ou em argumentos de autoridade. Então, na hora de colocar determinado estado é o mais violento em tais crimes, apontar de acordo com o Atlas da Violência, conforme pesquisa do IBGE, conforme dados da Polícia Militar do estado tal. Então, sempre apresentar o argumento de autoridade, porque isso aí gera credibilidade para o argumento em si. E não ficar preso aos textos motivadores, né? Nunca ficar preso aos textos motivadores, jamais ficar preso. Isso é algo que tem que estar... sempre bom afirmar. Muitas pessoas também perguntam, às vezes, eu posso utilizar uma ou outra informação que está no texto motivador? Não é tão bom, né? É melhor você agregar mais informação no texto, sempre mostrar que o você tem aluno tem que informação. expandir o texto motivador, né? Ficar na mesmice não é o papel de um aluno que vai fazer Enem. Ele tem que ter um trabalho mais consistente. Bom, pessoal, seria legal contextualizar que as regiões norte e nordeste do Brasil concentram 18 das 20 cidades mais violentas do país. Isso é o que mostra o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os dados são de 2017, são os dados mais atualizados do mapa da violência, né? É claro que a gente já está em 2019, mas esses dados, para serem compilados, demoram. O estudo é um desdobramento do Atlas da Violência, que a gente está usando, que destrincha mais de 310 cidades médias e grandes do país. Para medir o índice da violência, o IPEA se debruçou sobre a taxa de homicídio por 100 mil habitantes nos municípios brasileiros no ano de 2017. Então vamos lá, as cidades mais violentas do Brasil para você usar no seu texto, e o Rio de Janeiro não está entre elas. Então a gente tem Maracanaú, que é a cidade considerada mais violenta, e ela fica no estado do Ceará. Depois, Altamira, no Pará, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, Simões Filho, na Bahia. Vamos supor que você gravasse apenas essas, que já é o suficiente. Mas seria legal você também explicar, né? Que às vezes a gente supõe ser o Rio de Janeiro, ou supõe ser uma grande capital, e às vezes o interior do Brasil tem taxas de violência altíssimas, né? Então eu acho que vale a pena a gente acabar trabalhando isso. Entre as capitais, Fortaleza se destaca como sendo com maior número de homicídios em número absoluto no ano de 2017, e a gente espera que essa realidade mude. Outra coisa que você poderia citar no seu texto, que é uma coisa que está acontecendo recentemente em Fortaleza, é exatamente vamos dizer assim, força do crime organizado coagindo a população. O ano de 2019 começou em Fortaleza com ataques por toda a cidade e também por regiões do interior do Ceará. E agora, mais recentemente, também em setembro e outubro, esses ataques voltaram a acontecer em Fortaleza e também no interior do Ceará. Seria bem legal fazer essa relação, né?
E entra naqueles grandes problemas da violência no Brasil, né? Que a gente está falando de tráfico de drogas. Sim, o crime organizado e o tráfico facções de drogas. criminosas. Ali, essa região do norte e do nordeste como uma ponte mesmo, né? De onde é produzida a droga e como ela sai do país. Com certeza, essas questões poderiam ser levantadas. Se você quiser citar uma das cidades mais pacíficas do Brasil, você poderia colocar no seu texto Jaú, na cidade no estado de São Paulo. Então, Jaú, uma cidade aí do estado de São Paulo, aparecendo entre uma das mais pacíficas. E várias das mais pacíficas, segundo o Atlas, se encontram no interior de São Paulo. E até legal, algumas no interior de Minas também, como Varginha, cidade do ET, né? E também a cidade da qualidade de vida. Quem sabe foram eles que trouxeram a paz. A paz, né? E a cidade da qualidade de vida também. Bom, então acho que o Mauro pode falar um pouco mais sobre as mudanças propostas para o pacote anticrimes. Eu acho que algumas coisas você poderia citar. E isso tudo a gente ainda está querendo colocar em qual parágrafo do seu texto? No terceiro parágrafo, né? Soluções que já foram pensadas. O que já tem? É SUSP? É pacote anticrime? Então, gente, o pacote ele propõe uma alteração em diversas leis penais e até mesmo leis não penais, né? A gente tem algumas alterações, por exemplo, no Código Eleitoral e outras legislações. E a ideia é exatamente oferecer uma resposta mais adequada ao que a sociedade está querendo ver do Estado no que se refere à segurança pública. A gente não vai entrar no mérito da qualidade dessas alterações, se elas vão cumprir o que se pretende, se elas são boas, são ruins, porque a gente vai ver críticas para todos os lados, né? Porque algumas medidas eu acho que elas podem até mesmo atender alguma expectativa social, igual, por exemplo, a gente tem a questão de alteração no sistema recursal do Código de Processo Penal. Obviamente vocês não precisam saber qual o recurso, o que vai ser feito. A ideia de fazer essa alteração, no caso, é evitar aumentar a celeridade do processo, evitando o que a gente chama de recursos protelatórios, né? Que no caso seria aquele condenado que está sempre recorrendo, tentando chegar nas cortes superiores para manter em liberdade. Acaba que o crime chega a prescrever, ou seja, ele não é mais sujeito à punição e a sociedade fica com aquela sensação de impunidade, né? Você vê uma pessoa cometendo um crime e não sendo preso. Então, uma das medidas propõe exatamente isso, propõe que o processo penal ele consiga correr de uma maneira mais célere e mostrar a sanção que a sociedade gostaria de ver. Agora, isso é muito interessante também, só fazendo um adendo para quem quer fazer uma citação aí de autoridade. Durante o período iluminista, a gente teve um escritor que chama Cesar de Beccaria, que ele escreveu um livrinho pequeno, fica a recomendação para todos, chama Dos Delitos e das Penas, que lá mesmo ele já falava que mais importante do que a dureza da pena é a certeza dela. Ou seja, você tem que ter plena convicção de que você vai ser apenado se você descumprir alguma legislação. E alguma dessas medidas vem nesse sentido, tornar o sistema mais célere e gerar a sensação de punibilidade, né, para os infratores. Fala de novo a frase chique para os nossos ouvintes. Que mais importante que a dureza da pena é a certeza dela. A frase não é exatamente essa não, mas essa é a ideia. Que do Beccaria, né? Cesar de Beccaria. Beccaria. Fica a recomendação, um livrinho curto, vale a pena todo mundo ler, até porque ele foi escrito, se eu não me engano, no século XVIII, e é muito bom você pegar uma coisa que foi escrita assim, e você olhar o nosso sistema penal hoje, no século XXI, e pensar que a gente está mais atrasado que o cara do século XVIII. Outras medidas também que o pacote pretende adotar dizem respeito às organizações criminosas, né? O pacote é bom de saber que ele tem 3 objetivos básicos, assim, né? Que é o combate ao tráfico de drogas, às organizações criminosas e aos crimes violentos. Então, no caso das organizações criminosas, ele propõe uma alteração no conceito, né, que você tem, hoje em dia ele está previsto na Lei 12.850. No caso, eles estão querendo incluir no texto um trecho como se fosse algo que se vale da violência ou da força de intimidação para o vínculo associativo, que isso aqui vai permitir a inclusão no conceito de organização criminosa daqueles agentes que estão já encarcerados e que dentro do sistema do cárcere eles conseguem se utilizar. É o caso de Fortaleza, por exemplo, do Ceará, em que as pessoas dentro já de centros de encarceramento conseguem comandar. Né? Exatamente. A gente tem esse problema, né? É uma medida que o governo tomou, que eu vi muita gente elogiando, foi exatamente isso, pegar a cabeça das organizações criminosas que estavam muitas vezes em presídios estaduais e passar para o cumprimento de pena em presídios federais. Então, na verdade, o que acontece é que hoje no Brasil a gente não tem uma definição específica para as facções. E a gente precisa, dentro de organizações criminosas, especificar o papel dessas facções para poder combatê-las de maneira mais adequada, mais apropriada. Outra coisa também, a gente tem uma postura assim, um pouco
polêmica do governo que tange ao porte e à posse de armas de fogo, só que a medida, um dos 14 pontos do pacote anticrimes é exatamente o aumento das penas para os crimes cometidos a armas de fogo. Então, isso aí vai um pouco de encontro também ao que o governo está querendo propor, né? Que seria, no caso, a liberalização. Mas a ideia é exatamente, como é que eu posso dizer, inibir o comércio ilegal, o tráfico internacional de armas, ou seja, fazendo com que os crimes cometidos com arma de fogo sejam passíveis de maior punição. E isso já segue um exemplo da legislação, eu acho que norte-americana, né? Em que os crimes cometidos com arma de fogo têm uma punibilidade maior. Entre outras medidas, então, propostas pelo pacote anticrimes de Moro, você ainda tem aprimorar a tomada de produtos do crime pelo Estado. Isso hoje é muito moroso. Às vezes, patrimônios acabam se degradando sem que o Estado possa se apropriar deles em benefício da própria sociedade que sofreu o crime, né? Então, esse daí eu considero que é até um ponto razoavelmente positivo. A gente tem que realmente se apropriar do produto do crime para devolver à sociedade, de alguma forma, um retorno aí em relação ao que o crime gera a ela. Então, por exemplo, mansões, carros importados, luxuosos, quer frutos de corrupção, quer fruto do tráfico de drogas, muitas vezes ficam imobilizados até que o Estado possa se haver desses bens, e agora a ideia no pacote anticrimes é tornar esse processo um pouco mais célere, né? Então, ou seja, trazer esse produto do crime para a sociedade de maneira mais célere. Permitir o uso de bens apreendidos por órgãos de segurança pública. É um ponto polêmico, mas às vezes a gente apreende carro, arma, avião. Droga não, né, gente? Droga ninguém vai querer usar. Obviamente elas terão de ser incineradas. Mas os demais produtos do crime que possam trazer proveitos à sociedade poderiam ser incorporados às forças de segurança pública, principalmente meios de transporte, carro, barco, avião, que muitas vezes, quer produto do tráfico, quer produto da corrupção, acabam paralisados sem nenhum retorno à sociedade. Então, permitir isso também seria bastante interessante. E um outro ponto para você agregar aí no seu texto, evitar a prescrição dos crimes. Então, hoje, alongar o prazo de punição é uma das prerrogativas do pacote anticrimes. Então, com seus altos e baixos, aspectos positivos e negativos, o objetivo é dar uma resposta social maior ao problema da violência e da segurança pública e fazer com que os cidadãos se sintam mais respaldados pelo Estado. Agora, vamos lá responder o último parágrafo. Só isso, porque a pergunta é só isso, não quer dizer que isso não tenha que ser feito, mas só isso vai, de fato, resolver o problema da violência no Brasil? Sendo que a violência tem causas estruturais e estruturantes, como a gente já viu, arraigadas no preconceito, na divisão de classes, na desigualdade social. Então, será que tratar esses problemas não seria uma resposta muito mais efetiva para garantir que a violência não seja uma realidade nos próximos governos, né? Porque a gente tem que pensar um pouco nisso. Então, é aí que nós vamos trabalhar as nossas possíveis soluções, lembrando que elas devem ser norteadas pela pergunta que vier no tema. E a nossa pergunta é: o que falta para diminuir a violência? Então, a gente poderia começar esse pacote, né, de possíveis soluções. Pacote né? Flávia Pacote Flávia Rita. Aí você vai colocar um pacote lá, animadíssimo, e falar assim, olha, a gente poderia começar avaliando o pacote anticrimes proposto, porque avaliar periodicamente todas as mudanças implementadas é muito necessário. Acompanhar essas medidas por meio de fiscalização, por meio de estatísticas e indicadores que permitam, vamos dizer assim, ver a validade disso, é um ponto. Então, eu acho que é implementar o pacote anticrimes e criar mecanismos para avaliar a sua efetividade no curto, no médio e no longo prazo. Então, ou seja, a partir do momento da concepção dessa nova legislação, já criar junto um mecanismo que possa positivar essa medida no curto, no médio e no longo prazo e estabelecer indicadores. Quanto que tem que reduzir para considerar que isso seja de fato eficiente, né? Tem que reduzir X%, tem que reduzir Y%. Então, o aluno também ser bem específico nas possíveis soluções. E aí eu começaria a segunda frase da minha possível solução falando assim: associada a isso, o governo deveria canalizar
parte das verbas destinadas à segurança pública para a prevenção, porque aqui a gente está no âmbito da punição, ou seja, depois que a violência já se consolidou, já se constatou, já aconteceu. Então, eu ia falar sobre a prevenção. E a prevenção são campanhas, tipo o PROERD, né, que são programas da Polícia Militar, programa de prevenção de envolvimento com tráfico de drogas e com outros atos ilícitos. Então, cuidar um pouco mais dessa base da sociedade. Então, trabalhar a conscientização de jovens e de crianças para o não envolvimento com o crime organizado e o tráfico de drogas, trabalhar as populações de risco, ou seja, dando melhores condições a elas para que elas não precisem se envolver com o crime organizado, né? Então, a gente trabalharia essa lógica de possíveis soluções. Na minha opinião, as duas soluções viriam do governo. Não vejo como a violência ser resolvida por parte apenas da vontade da sociedade. Queremos resolver a violência. Infelizmente ou felizmente, isso perpassa por ações governamentais. E aí, conjugar ações preventivas com ações mais reativas, que teriam a ver com esse endurecimento da legislação penal, que não é consenso entre as pessoas de maneira alguma. Querem acrescentar alguma coisa, Lívia, Mauro? O que mais vocês colocariam de possíveis soluções para esses meninos? Eu acho que o que você levantou sobre a avaliação dessas leis que seriam implantadas é super importante, especialmente considerando dados. Você quer ver uma coisa interessante? Houve lá a intervenção federal no Rio de Janeiro, que não é intervenção militar, viu, meninos? Pelo amor de Deus, intervenção militar não tem nada a ver com a intervenção federal que aconteceu no Rio. E a intervenção, ela exatamente não cumpriu os seus objetivos. E por isso ela perdeu sua razão de ser e acabou. Pois é, e a gente tem que ter acesso a esses dados e a gente tem que ter mecanismos para que isso, né, consiga... E os dados são públicos, São então cabe ao públicos e governo deixar transparentes, isso sempre, né, em evidência, porque a nossa lei, né, o princípio de publicidade garante que todos os cidadãos têm acesso a esses dados. E eu acho que a questão tanto preventiva, mas também numa outra esfera, a questão da reinserção dessas pessoas na sociedade, né, que a gente falou muito do problema carcerário no Brasil e como que ele vai se constituindo também com as próprias pessoas que entram ali e não conseguem sair de uma vida de crimes. Então, acho que também... E se essa pessoa vai ser devolvida à sociedade, que ela seja devolvida de uma maneira melhor, né? É lógico. Que ela vai ser devolvida. Exatamente. No Brasil não existe prisão perpétua. A gente tem que considerar tanto a estrutura carcerária, né, que precisa melhorar, e essa educação, essa reinserção das pessoas, né, que elas tenham também a oportunidade para ter uma vida digna. Flávia, eu quero propor como possível solução a pena de morte, a prisão perpétua e toda sorte de endurecimento penal que houver. Existe um problema nisso? Não existe um problema nisso, tá? Só não é a minha opinião, mas enfim, não existe um problema nisso. Se o aluno ali propuser para a violência, a exemplo de outros países, a pena de morte ou a prisão perpétua, só resta saber que, para efeito de argumentações, eu poderia tirar alguns pontos, porque estatisticamente é comprovado que em países onde a pena de morte foi implementada ou a prisão perpétua, a criminalidade não diminuiu. Então, ainda que essa seja a sua possível solução para a redução da criminalidade, existem argumentos em sentido contrário. E aí você teria de explicar que essa seria uma forma de, de resposta à sociedade para o crime. Porque é claro que quem sofreu o ato de violência ficaria mais confortável com uma punição mais endurecida, né? Então, o aluno saber disso. Porque às vezes o menino está lá pensando assim, Flávia, eu acho que deveria ser mais rigoroso ainda. Ok, eu trabalharia na linha do pacote anticrimes, com ressalvas, mas medidas preventivas. Eu acho que seria a solução que tem dado mais efeito, que é a solução aplicada em países da Europa, e é a solução que geralmente tem a ver com o estado do bem-estar social, como no Canadá, e aí a gente trabalhar nessa linha. Mas se o aluno quisesse de todo, eu quero fogo no parquinho, né? Eu quero todos os criminosos mortos, enterrados, com a boca cheia de formiga e tal. Eu só poderia te dizer que, para efeitos argumentativos, eu poderia te tirar ponto, porque existem estatísticas, não estou tirando da minha cabeça, de que em países onde a pena de morte foi implementada, a criminalidade não diminuiu. E cuidado para você não falar como nos Estados Unidos, porque a pena de morte não é regra nos Estados Unidos. Lembrando que lá as unidades federativas têm autonomia, então a pena de morte é autorizada ou legalizada em alguns estados
dos Estados Unidos, beleza? Em alguns estados e não no país como um todo. Porque senão o menino joga coisa na redação, é o Rio de Janeiro que é o pior de todos, é os Estados Unidos que tem pena de morte e funciona, e aí quando você vai olhar a redação dele fica extremamente ruim do ponto de vista argumentativo e um nível de informatividade baixo, porque no fundo ele não pesquisou. Exatamente. E para fechar aqui, vamos lembrar aqui, ó, só fazendo assim, filho, o que você poderia citar nessa redação, então, falando sobre segurança pública, atualização das leis penais? Você poderia começar com Cesária Beccaria, que te daria uma referência aí dada pelo Mauro, de alguém que escreveu séculos atrás sobre a questão de segurança pública e que se mostra, às vezes, mais avançado do que países que hoje buscam aí uma referência no tema. Poderia citar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, o Mapa da Violência no Brasil, o pacote anticrimes do Sérgio Moro. Então, ou seja, muitos argumentos válidos, não deixar de citar o SUSP, pelo amor de Deus. Aí o menino tá lá do outro lado assim, SUSP, Flávio, eu só ouvi falar do SUS. É a mesma coisa, filho. É o Sistema Unificado de Políticas de Segurança, o quê? Pública. Então, da mesma forma, baseado no modelo do SUS, né, o governo propôs em 2018 o SUSP, que se pautou aí na integração entre as polícias e ainda não foi consolidado, consubstanciado o SUSP em função da falta de verbas. Outro problema no Brasil, que serve para outro podcast. Gente, se você está gostando dos nossos podcasts e gostaria de sugerir temas aí nessa reta final para o Enem, a gente também está totalmente aberto. Deixa aí o seu comentário, o que você gostaria de ver. Mas eu já vou te adiantar o próximo tema. O próximo tema, na minha opinião, é o que vai ser a sua redação do Enem. Nós vamos falar sobre educação domiciliar. Na minha opinião, o tema vai ser esse na veia. Fica a aposta, né, do nosso podcast. Apostar tem que apostar. Guardando ansiosamente. Então, pessoal, é isso? Tem algo a acrescentar, querido? Eu acho que uma coisa também que é legal de você colocar na redação é fazer uma ligeira diferenciação entre criminalidade comum e criminalidade, vamos dizer assim, especial, né, que vai envolver as organizações criminosas. Porque na hora que você vai falar da primeira, você pode fazer uma abordagem mais comunitária, envolvendo a comunidade na repressão, vendo o que pode ser feito. Nesse caso, a gente está falando, então, de furto, roubo, coisas que acontecem no dia a dia. E envolver a criminalidade mais especial, essas medidas que a gente discutiu aqui, que a Flávia ressaltou no final. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais uma possível solução para vocês. Nossa dica de ouro, pesquisa e pesquisa mais um pouco, porque se chegar lá falando que tem pena de morte em todos os Estados Unidos, já sabe, né? E se falar que a pena de morte é proibida no Brasil, já tá errado também, meu filho, porque em caso de guerra declarada, a pena de morte é permitida no nosso país. Então, estudar é regra, ler é mantra. Para fazer uma boa redação sem conteúdo, não há jeito, não há como, não adianta nem tentar. Menina fala assim, posso inventar? Pode inventar, né? Na composição que você fazia na quinta série. Porque para passar no Enem não vai dar certo, não. E é por isso que a gente vai estar aqui semana após semana, trazendo temas, trazendo dados e trazendo a opinião especializada do nosso jurista Mauro. E por aí vai. Nos vemos na próxima semana. Os links para baixar o material de hoje vão estar junto ao podcast no YouTube. E que você siga a gente nas redes sociais, mande sugestões de temas. Estaremos animadíssimos para a semana que vem, educação domiciliar. Eu tô com um problema em casa de educação domiciliar chamado Vitor, meu filho do meio, que é educação domiciliar. Então eu tô super por dentro deste tema. Pessoal, aproveita para criar a nossa playlist aí no Spotify, sempre baixando os nossos áudios, recomendando o nosso podcast para alguém que vai fazer o Enem. Conhece alguém que vai fazer o Enem? Então dá essa força pra gente, compartilha o nosso podcast, porque a gente está fazendo com muito carinho esse trabalho e é gratuito para você que precisa de conteúdo de qualidade. E aí você vai motivar a nossa equipe a fazer cada dia mais conteúdo para vocês.